Esse vai ser mais um vídeo sobre a alimentação do VAS do amplificador PM5000. Então, como vocês puderam acompanhar nos outros vídeos da playlist, o PM5000 saiu bem pior do que o PA1800, que não tem step up de tensão para alimentar o VAS. Então eu descobri que o PM5000 na verdade tem um step up de tensão na fonte, mas essa tensão a mais não chega no circuito VAS. Então eu comparei com o gradiente HA2, né? O implemento da fonte no PM5000 não é bem usado, né? Porque eles colocaram um resistor de 150 ohms no caminho da tensão do step up. Então essa tensão de 64 não chega no VAS. O VAS acaba saturando, digamos, antes da saída realmente saturar, né? A saída não satura da forma que está aqui o circuito, né? Então desse jeito aqui ele se comporta como um amplificador convencional, sem step up. Step up da fonte é usado só como filtragem. Então, como o H2, né, usa o step up da fonte como alimentação direta do VAS, notem aqui que a tensão maior ela entra aqui, ó, é 72 volts, tá? Ela alimenta todas as etapas anteriores do H2, tá? E no PM5000 o step up de tensão só alimenta o driver, tá? Ele não alimenta nem o pré-driver. Então depois que passa pelo resistor tem uma queda, né? E o 64 passa a se tornar 61.5, tá? Então eu vou colocar um resistor de 1 ohm e a gente vai medir a potência desse amplificador com essa tensão, esse step up ligado no VAS ou não, né? Então quando eu colocar o resistor de 1 ohm em cima do de 150, vai funcionar como se fosse um jumper, né? Então eu vou colocar dos dois lados e a gente vai ver quanto de potência a gente ganha com esse implemento aí, tá? Eu tenho aqui um resistor de 1 ohm em paralelo lá com o de 150, só que o de 1 ohm ainda não está ligado, ó. Então eu tenho aqui um de cada lado, ó. Então não está ligado ainda. E eu vou medir a potência que sai do amplificador dessa forma, né, forma original, como vem de fábrica. Depois eu vou soldar esse resistor aqui, tá, de 1 ohm em cima do de 150 ohms. E a gente vai medir novamente a potência desse mesmo canal aqui. Eu tenho esse multímetro aqui na saída. Esse aqui eu estou alimentando o aparelho com 120 volts. E eu vou medir a potência quando chegar em 1% de distorção. Então o que eu vou fazer? Eu estou com o sinal de baixa distorção chegando aqui por esse potenciômetro, tá vendo, do computador. Então eu vou aumentar aqui a senoide, tá? Notem ali que tem duas linhas ali, tem a linha verde, tá? E a azul, praticamente uma em cima da outra, tá? Essa tensão aí é o que está chegando no VAS, tá? Essa tensão azul, ela é um pouquinho maior que a tensão de mais B, tá? A linha verde, eu estou tomando aqui, ó, no coletor do transistor de saída, tá? Então é o mais B. E a tensão que está chegando no VAS é um pouquinho só maior do que a tensão mais B, tá? Principal. Então eu vou subindo aqui, ó, a tensão da saída e chega um ponto que começa a saturar, né? E aí eu tenho aqui, ó, eu vou colocar aqui na escala de 1%, distorção. Então aqui 1%. Então eu tenho essa forma de onda aí. 120 volts de alimentação, 35.5 volts. Então vamos ver que potência que dá isso da forma original, né? O amplificador é, digamos, configurado como ele vem de fábrica. 35.53 ao quadrado divididos por 8 ohms. Tá? A gente está conseguindo tirar aí 157.8 watts, tá? Então, vou voltar aqui um pouquinho. Deixa eu ver se a gente tem 120 volts mesmo, 120. Mesma tensão, tá? 35.50 mais ou menos. Essa potência a gente está tirando do equipamento sem ele estar usando o step up de tensão. Agora eu vou soldar aquele resistor aqui de 1 ohm que eu comentei, tá? E a tensão do step up vai ir lá pro VAS, tá? Eu vou tocar aqui o resistor, ó. Nota ali que
Quando eu toco o resistor aqui, ó, o step up aumenta, tá? Ele, quer dizer, o step up não. A tensão que vai pro VAS aumenta, tá? Essa azul aí, ó, e a distorção some ali, né? Então a gente vai ter um pouquinho mais de potência saindo do amplificador, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou desligar aqui. Tá. Eu vou soldar ali o resistor. Então soldei desse lado de cá. Vou soldar aqui do outro lado. Pronto, soldei. Então aqui, ó, temos o resistor agora soldado, né? Então, como um jumper, né? Aqui também soldado. E agora eu vou ligar aqui o amplificador. Tensão de alimentação de rede de 120, né? Agora a gente tem essa situação aqui, tá? Notem que a tensão que está chegando no VAS é azul, ela aumentou, né? Então notem que a tensão de saída agora praticamente toca na tensão do mais B, tá? Então aqui a distorção baixou, né? Eu vou poder subir um pouquinho mais aqui o nível, ó, para chegar a 1% de distorção, ó. Então eu vou subir aqui o nível de potência de saída. Aqui, 1% de distorção. Agora a gente tem aqui, ó, 36,87 volts saindo do amplificador. Então a gente conseguiu aí praticamente 10 watts a mais de potência, né? A distorção batendo em 1%. Lembrando que essa medida de distorção aqui é a distorção de saturação, tá? É a distorção que aparece quando a gente está com o equipamento saturando. Então não é a distorção de trabalho. A distorção de trabalho do equipamento é bem mais baixa. Então se eu baixar aqui, ó, olha como a distorção caiu, tá? São coisas diferentes, tá? Não confundam distorção harmônica por saturação da distorção harmônica de trabalho, tá? Então a distorção de saturação é a que aparece, né, que a gente mede quando a gente está saturando o equipamento, tá? Então quando a onda chega ali no máximo que ela consegue, né, na tensão da fonte, aparece a saturação, né? E a distorção nesse momento ela é altíssima, né? Porque aparecem aqueles cantos quadrados ali da tensão da fonte, né? Então a gente ganha aí 10 watts fazendo essa modificação, né? Copiando aí como é o esquema do H2, né? O H2 ele é uma evolução do PM5000. Então no H2 eles já eliminaram esse resistor, né? E converteram o step up de tensão da fonte em rendimento para o aparelho, tá? Então praticamente o aparelho está dando 170 watts na distorção de 1%, né, de saturação. Então um implemento aí que faz com que o equipamento renda mais potência, até que ele consiga colocar mais potência para fora. Então nesse ponto aqui, né, eu já fiz uma modificação aqui, tá? Eu passei a ponteira lá de trás do aparelho, aqui para a saída dele, tá? A saída da placa. Então aqui eu consigo medir somente a diferença entre o coletor do transistor e a saída do amplificador, tá? A saída antes dela passar pela fiação, pelas chaves, né? E chegar aqui atrás. Então eu consigo medir essa diferença sem somar a queda de tensão na fiação. Então por isso que eu passei a ponteira amarela para cá, né? Para a gente poder comparar a verde aqui com a amarela, né? Então mais B aqui e a tensão da saída do amplificador, né, direto aqui logo na saída, né? Então a gente pode fazer a medição aqui do quanto o amplificador está perdendo agora com esse implemento, tá? Sem um implemento a gente sabe que ele perdia 5 volts, tá? Então eu vou chegar aqui num ponto, tá? E vou dar um stop aqui no osciloscópio. Eu vou reduzir aqui o sinal para não ficar estressando o amplificador, tá? Então agora a gente pode fazer a subtração, ó, 52,81 menos 50,98. Então aqui a gente tem a perda do amplificador, tá? Então 1,83 volts. Então a diferença desse número
para esse é a distância daquela linha amarela para a linha verde, tá? Então notem que o amplificador, do jeito que ele vem, a tensão do step up não chega no VAS, e aí o amplificador não consegue saturar os transistores de saída. Fica 5 volts de diferença entre a tensão da fonte e o que pode sair na saída do amplificador, tá? Modificando o circuito, né? Copiando de como é o H2, a gente fica com uma perda de somente 1,83 volts entre a alimentação e o que pode sair do amplificador. Então melhora bastante o rendimento energético, né? Parece pouco isso aqui, mas uma perda de 5 volts, né? Percebam que 5 de cada lado da onda, né? Então são 10 volts pico a pico que se perdem, né? Do jeito que ele vem, né? Então aqui a gente perde 3 ponto alguma coisa volts de pico a pico, né? Na saída do amplificador. Parece pouco, mas é bastante, porque a potência ela é elevada ao quadrado, né? O ideal seria que não tivesse nenhum volt de perda, tá? Que a perda fosse zero, nula, né? Que o amplificador conseguisse colocar um pico de tensão, né? Igual à tensão da fonte, tá? Então, por exemplo, se aqui tem 60 volts no coletor do transistor, o ideal seria que o amplificador conseguisse colocar um pico de 60 volts, tá? Mas nenhum amplificador consegue. Ainda mais os amplificadores que não têm esse arranjo de step up de tensão para o VAS, tá? Então, notem aqui que o PM5000, com esse arranjo, digamos, não sendo usado, né? Que é com o resistor original de 150 ohms, ele perdia 5 volts de tensão, né? Então aqui, por exemplo, tinha 60 volts aqui no coletor do transistor, e aqui na saída só saía um pico máximo de 55 volts, tá? Então se perdia 5 volts entre aqui e ali. E agora a gente está perdendo somente 1.8 volts, tá? Muito bom, melhorou muito o amplificador no quesito rendimento. 10 watts a mais aí o que a gente ganha ligando aqui, né? Jampeando esses dois resistores de 150 ohms que tem aí, tá? Então o amplificador passa a não ter tanta perda, né? Porque a gente está alimentando o VS com mais tensão, então ele consegue colocar mais tensão para fora, né? Lembrando, né, que para fazer essa modificação, tá? A corrente de bias vai subir, né? E os dissipadores vão ficar quentes, tá? Então tem que baixar a corrente de bias aqui, tá? Então isso tem que ser feito por pessoa que entenda o que está fazendo. Então não adianta só jampear aqui, porque o amplificador vai passar a trabalhar quase que em classe A, tá? Uma modificação para quem entende, né? E façam por conta e risco, né? Então aqui todas as modificações que eu faço, eu uso uma lâmpada série, depois que está tudo ok, ligo na rede direta. Outra coisa, o amplificador ele vai poder trabalhar num regime de mais potência, então a saúde dele tem que estar perfeita, digamos assim. Os capacitores da fonte tem que estar bons, os diodos da fonte tem que estar bons, tudo tem que estar bem, né, para que o amplificador não venha a dar problema, né? Então fazer um recap dos capacitores, né? Colocar capacitores de 80 volts aqui nessas posições, os transistores certificar que são originais, né? Porque transistor falso ali resiste 1/3 da potência que deveria resistir, então a gente tem que ter certeza que os transistores são todos originais, né? Para poder fazer essas melhorias no equipamento, tá? Esses upgrades, né? Eles forçam mais o sistema, né? Então aqui se vai sair mais 10 watts na saída do amplificador, ele vai consumir mais potência dos transformadores. Claro que se eu tiver com volume baixo não, né? Mas se eu for usar ele em regime extremo, né? Então vai consumir um pouco mais de tensão de potência da fonte, né? Então tem que estar tudo, a fiação tem que estar boa, porque às vezes a fiação começa a se partir, né? A gente tem que cuidar isso, porque às vezes fecha um curto entre a carcaça, né? Então a gente tem que ter bastante cuidado aí para poder ter certeza que essas modificações vão
funcionar, né, por bastante tempo. Então a saúde do amplificador tem que estar boa. Não adianta estar tudo precário, né? A gente vai querer tirar mais 10 watts dele, vai acabar pifando, né? Então só recomendo isso para amplificadores que foram recapeados, né? Que estão com a fonte, com os capacitores bons, né? Fiação boa, os resistores, né? Não adianta estar com aquele monte de resistor tudo meio torrado, né? Tem que colocar resistor novo, né, no lugar. Uma modificação, né, que tem que ser feita de maneira correta, tá? Então a gente está aproximando aqui o PM5000 do gradiente H2, né, que é um aperfeiçoamento desse circuito aqui. Um abraço.